Salve, piscianers! Como é que vocês estão? Mês de julho, só no spoiler, ó, é um mês para se tocar e ter cuidado com a posse, com apego, com domínio, com meu. Cuidado com essa linha My Precious, tá bom? Para você não botar coisas legais a perder aí, seja no trabalho ou seja no relacionamento. Vem comigo que eu vou te contar mais tudinho sobre o mês de julho. Corre para sua leitura e fica até o final que tá babado. Salve, meus peixinhos! Sejam bem-vindos ao Otimístico, esse canal que é chubiruba, belezinha e cheio das good vibes trazidas pelo nosso amigo Tarot, através do seu amigo Johnny que vos fala, nessa leitura exclusiva para o mês de julho, uma leitura coletiva que não vai ressoar com o momento de todos, então pega para você aquilo que for bom, o que não for, você sopra aí no universo. A gente vai ver com os oráculos e os tarotes que eu já embaralhei, mas eu vou sempre mais dar um confere. A energia principal para o mês de julho, para o signo de peixes. Temos aqui um dia abençoado. Então a gente está falando aqui, ó, de um momento, um ciclo abençoado, né? Um julho aí bem bom pra galera. Gosto. E temos no fundo do deck a carta da coragem. Para você que tem leão forte no seu mapa, depois dá um bizu na leitura de leão. Espera a leitura de leão sair aí também, tá bom? Vamos ver um arcano maior que vai ser o regente do mês de julho do signo de peixes, que vai trazer esse dia abençoado. E ali tem a lua e o sol, né? Temos o Devil, a carta do diabo. Entendi. Com a carta da morte aqui no fundo do deck. Olha, com esse Blessed Day aqui, com esse dia abençoado e pedindo coragem no fundo do deck, me veio uma música na cabeça que chama Jornada ao Centro de Mim, ao meu centro. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Jornada ao fundo do ego, uma coisa assim. A banda chama Ego Trip. E tem muito essa questão aqui que fala, a música fala coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho, como se fosse um irmão que me nega um conselho. É uma coisa de você, é um mês de introspecção. Esse Blessed Day aqui, ele traz muito uma questão de você vencer alguma coisa, vencer algum excesso, alguma situação que você precisava de coragem para enfrentar. É como se você enfrentasse e saísse e vencesse. Vamos ver no material. Eu vou tirar uma carta, uma energia aqui para quem está procurando trabalho, uma para quem está trabalhando e uma para quem tem o próprio negócio, beleza? Vamos começar com quem está em busca de trabalho. Temos aqui o Dependurado. O Dependurado, tá vendo que ele tem uns dinheiros, uns Mastercard caindo do bolso ali, ó, uns American Express. É um mês que pede para você olhar a sua situação de um ângulo diferente, principalmente aí nas finanças. Para você que está procurando trabalho, quando você fica assim na cabeça, ai, tá muito difícil, tá muito difícil, tá muito difícil, é como se ficasse mais difícil ainda. Então, tipo, não tô falando que você tem que ser positivo o tempo inteiro, que eu não gosto disso. Eu acho que tem horas que a vida é uma grandíssima M e a gente tem que reconhecer a M que tá, sabe? Mas sem ficar muito floreando, sabe? Mas é você pensar um pouco mais positivo e analisar melhor as possibilidades, tá? Se você já tá com pouca grana e tá buscando trabalho, cuidado com excessos. Tenha coragem de dizer não a algumas coisas. Então, se você tá procurando trampo, tenha coragem de falar pros teus amigos, olha, não posso ir pro bar beber esse final de semana porque eu tô seguro, tô na contenção. Se você
mudar o foco e mudar o ponto de vista, as coisas também mudam. Porque a gente tem como regente do seu mês um dia abençoado. Então a gente tem aqui um momento de virada, um momento. Não é um momento de sorte, porque tem a carta da boa fortuna, da boa sorte nesse deck. Aqui é um dia abençoado, é uma bênção vindo. Mas assim, sabe aquele momento de que a tempestade dura toda noite, mas a alegria vem no amanhecer? É uma coisa bem, é isso aí, entendeu? Para quem está trabalhando, nós temos a carta da morte, é uma carta de transformação. Então pode ser que algumas pessoas aqui estejam criando coragem para trocar de trabalho ou criando coragem para encerrar um ciclo, né? Um ciclo que já está aqui, ó, abusivo, já está, sabe, quando a coisa já chegou num ponto que dali já não sai mais. E aqui, às vezes a gente tem medo de dar um passo, medo de romper, medo de deixar o passado para trás, porque embaixo da morte tem a carta da lua. Às vezes a gente tem medo de deixar uma estrutura, um tempo, uma história para trás, mas aqui pede para você coragem, porque às vezes tem coisas que estão saindo da sua vida que estão sendo tiradas para coisas melhores chegarem, beleza? E para quem tá no próprio negócio, a gente tem aqui a Princesa de Copas. A Princesa de Copas, ela traz, principalmente aqui com a carta do Diabo, ela traz boas parcerias e oportunidades financeiras, bons convites, tá? E eu não tô falando de convites de sociedade, eu estou falando de convites, por exemplo, novos clientes chegando, novas propostas acontecendo, tudo isso porque você venceu algo que você tinha que vencer, que você criou coragem, sabe-se lá Deus de onde, para poder encarar você com você mesmo no seu espelho, e agora a vida te recompensa aqui com bons frutos rendendo, tá? Temos no fundo do deck o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, para as 3 situações, ele fala devagar e sempre a gente chega longe. Então, às vezes, principalmente para quem está procurando trampo, né, que fala sobre essa coisa de cuidado com os excessos, às vezes aí você vai falar para mim, pô, Johnny, mas eu não vou nem poder tomar minha cervejinha. Não é que você não vai nunca mais, mas o momento pede-se que você entenda que para ter alguma coisa você tem que sacrificar outras, tá? Porque o trabalho vem, a resposta tá aqui no dia abençoado. Essa carta aqui está reinando no seu mês junto com o diabo. E o diabo pro material, ele é a atração de matéria. Só que para você atrair dinheiro, você não pode sair gastando antes de ter. Entendeu, chuchu? Vamos ver agora aqui no emocional. Vou tirar uma cartinha para quem tá solteiro, uma para quem tá namorando e uma para quem já tem uma união aí mais estabelecida. Entendeu, né? Vamos lá. Para quem tá solteiro, mês de julho traz novos começos aqui com verdade, né? Novos diálogos, novas conversas. Olha, tá um mês bom o diabo, é uma carta que representa o carnal, né? A carnalidade, não o Leandro Carnal, o carnal de carnalidade mesmo, de sexo, né? Então é um mês bom aí para você entenda o seguinte, né? Você vai estar no enrosco aí, na flor da pele, muito maravilhoso, né? Começando conversinhas, dando aquelas curtidinhas, essas coisas todas, mas tenha sempre um pouco de cuidado, tá? Para não pecar pelo excesso, principalmente. Para quem está namorando, temos aqui o 8 de espadas. O 8 de espadas. Gente, aqui nós vamos ter uma conversinha, tá? Um papo cabeça. Porque essa carta da coragem aqui, ela fala o seguinte: o 8 de espadas é quando você está numa situação em que pra você não tá nada confortável e você tá se sentindo preso no lugar. Mas aqui, tá vendo, ó, a pessoa tá de olhos fechados, tá com as mãos atadas, mas ela não tá muda. Ela tá com a boca livre, cheia de microfone. Então tem coisas que a gente precisa ter coragem para falar. Tem finalizações que a gente precisa
tem cortes que a gente precisa ter coragem pra dar. E esse corte, eu não tô falando que é sobre o outro, eu tô falando que é sobre você. Se você está numa situação, num namoro, numa relação que não tá legal, a pergunta pra você é, você está por quê? Tem coisas muito melhores e às vezes é melhor ficar sozinho, sozinha do que mal acompanhado, tá bom? E pra quem tá aí já numa relação mais estável, numa relação mais, né, num casamento, um namoro longo, né, de morar juntos, juntou as escovinhas, já criou família, essas relações aí, tá? Temos o 4 de pentáculos. O 4 de pentáculos aqui com a carta do diabo, ela fala de você ter coragem. Lembra que eu falei no início da leitura que é o mês que você precisa ter coragem de olhar alguma coisa? Tem muito uma questão de ciúme aqui, tá? De apego e ciúme. De posse, sentimento de posse. Tipo, como se fulano é meu. A gente tem essa mania de falar, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu cônjuge, né? Então, tipo, cuidado com esse sentimento de que o outro, ele é a sua posse, tá? Esse controle possessivo, ele às vezes pode trazer... Ele pode ser de você para com o outro ou do outro para com você também, tá? Se na tua relação tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, entenda o seguinte, a sua carta é o dia abençoado. Então, mesmo que você tenha que rever alguns conceitos e alguns comportamentos, alguns pensamentos, não quer dizer que as coisas vão ficar ruins. Muito pelo contrário, porque no fundo do deck a gente tem o 6 de paus, que é a carta da vitória. Então, para as coisas ficarem boas, a gente às vezes tem que ter coragem de olhar aquilo que não tá bom e transformar aquilo na coisa boa. Beleza? E como aqui não é tudo só um mar de rosas, todo mês tem o seu desafio, então vamos ver aquele alerta maroto para você já ficar esperto e precavida, como uma boa abelha pisciana que você é, não é mesmo? Então a gente traz aqui a carta da obsessão. Não tem como, gente, vocês me viram embaralhar aqui o deck, não tem como inventar não, ó. Ó, galera casada, galera, né, juntada, galera das escovinhas, cuidado com o pensamento, é meu, it's my precious, né, do Sméagol, do Senhor dos Anéis, cuidado, tá? Cuidado também você aqui, ó, isso tá muito ligado ao emocional do signo de peixes, tá? Cuidado para você não se sentir posse de alguém e se sentir preso a alguém, ou não prender alguém a você, achando que é, tipo, my precious. Tá joia, meus amores? É isso que eu tenho pra vocês. Que julho seja um mês com muita cuca no lance, muita consciência e que vocês façam um mês maravilhoso. Um beijo muito grande e vejo vocês no próximo vídeo.